Digimon tem mais de 25 anos e estou sempre encontrando coisas novas que gostaria de compartilhar. No começo desse mês teve a Digifest e o dia do Memorial de Odaiba, e acho que este é um dos melhores momentos para começar um novo canal sobre Digimon. Acredito que não há tópico melhor para ser o primeiro vídeo do canal quanto a história de como o Digimon foi criado. Sendo assim, vamos agora descobrir quem criou o Digimon e como a franquia se tornou o que ela é hoje. Normalmente eu começo a explicar a franquia por Akio Shon, um nome que é frequentemente acreditado com o conceito original e design de personagem de Digimon. Entretanto, a maioria já deve saber que esse nome não se trata realmente de uma pessoa, mas sim de um nome artístico em comum das empresas que criaram Digimon, especialmente Wiz e Bandai, algo que era comum de acontecer no Japão. Existem muitas teorias sobre o que está sendo representado por Akio Shon. A explicação mais comum é que o nome representa os responsáveis da criação de Tamagotchi e depois de Digimon. Da produção de Tamagotchi, os nomes são Akimaita e Takeichi Hongo. De Digimon, os nomes são Hiroshizawa e Kazuyoshi Nakaratsu. A única vez que o tópico foi mencionado por alguém que trabalhou na série foi por Kenji Watanabe no Twitter respondendo a pergunta de um fã, mas como a pergunta foi deletada, não temos certeza do contexto. Nesse caso, resolvi pesquisar por mim mesmo sobre a criação de Tamagotchi e descobrir como isso resultou em Digimon. Desse modo, posso definir da maneira mais precisa quem esteve ligado à criação de Digimon como conhecemos hoje. Inicialmente, a criação de Tamagotchi foi creditada a Akimaita. Essa informação foi compartilhada desde o Japão até o resto do mundo, em entrevistas para jornais e revistas. Ela até mesmo recebeu prêmios por causa da criação de Tamagotchi. Nessas entrevistas, ela explicou como ela teve a ideia de Tamagotchi e como ela a apresentou para Takeichi Hongo, que era o diretor-geral da primeira divisão do departamento de brinquedos. O projeto de Tamagotchi foi muito importante para a Bandai. Ela estava numa situação econômica terrível, e havia uma vontade superior da Bandai de ser comprada pela Sega. Mas o sucesso de Tamagotchi foi um motivador para os funcionários da Bandai se unirem contra essa aquisição. Eles tinham medo da estrutura mais familiar da Bandai ser consumida pela estrutura corporativa da Sega, efetivamente fazendo a Bandai sumir para dar mais espaço para a Sega. Durante 1997 e 1998 isso mudou, e a criação de Tamagotchi passou a ser acreditada a Akihiro Yokoi, presidente da Wiz. Em novembro de 1997, Yokoi lançou o livro A História do Nascimento do Tamagotchi, a forma como um produto super popular foi criado, e desde então essa tem sido a principal fonte de informações sobre o desenvolvimento do Tamagotchi. Embora entrevistas com ele tenham sido feitas no ocidente, a noção de que Akimaita foi a criadora de Tamagotchi continuou a se espalhar como verdade por muitos anos. Mesmo agora ainda existem pessoas que compartilham a antiga versão da criação de Tamagotchi. Quando falamos sobre Akio Shon, há uma incerteza quanto ao significado. Nomes no Japão podem ser escritos tanto usando kanji, que são ideogramas, quanto hiragana, que são silábicos. Desse modo, existe uma grande nuance na hora de referenciar nomes no Japão. Hongo é escrito usando kanji, exatamente o mesmo usado por Takeichi Hongo, então podemos estar mais certos que é uma referência a ele. Entretanto, Akiyoshi é escrito usando apenas hiragana, então não podemos ser tão precisos com a fonte da referência como nós fomos com Hongo. É minha teoria que Akiyoshi é escrito assim para que a referência possa ser mais abrangente e simbolizar várias pessoas ao mesmo tempo. De todo modo, existe uma alternativa para verificar o kanji usado por Akiyoshi, e isso é feito verificando os créditos chineses. Historicamente, os kanjis usados no Japão tiveram sua origem na China, embora com leituras muito diferentes e às vezes até significados diferentes. Como a China não possui hiragana, alguns fãs chineses usaram isso para definir o equivalente ao kanji de Akiyoshi. Fazendo isso, podemos verificar que o Aki em Akiyoshi usa o mesmo kanji de Akihiro Yokoi ao invés de Akimaita. Para Yoshi, entretanto, o kanji correspondente não é usado por Hiroshi ou Katsuyoshi. Em vez disso, o kanji é o mesmo usado por Ayumu Horimura. Mais precisamente, um dos kanjis usado no seu nome pode ser lido como Yoshi, mas é pronunciado como Yu. Como kanjis podem ter várias leituras, e nomes em específico podem ter leituras muito únicas dadas pelas próprias pessoas, fica impossível ter certeza qual seria a leitura. Por essa razão, fãs chineses pensavam que a forma como o nome era lido era Ariyoshi Fumi, mas entrevistas recentes mostraram o furigana de seu nome, que estabelece como é a leitura do nome, e assim podemos verificar que é Ayumu. Considerando que nomes fantasia às vezes brincam com a nuance da leitura dos nomes, e não é a primeira vez que o nome fantasia usa uma leitura diferenciada de um nome, ainda não podemos descartar a possibilidade. Apesar de que também, devido à diferença da forma que o nome é lido na China e no Japão, não podemos ter certeza se a interpretação dos fãs chineses é válida. De todo modo, como veremos a seguir, de todos os nomes mencionados até agora na criação de Tamagotchi, Ayumu Horimura merece todas as honras de fazer parte desse nome.
Dentre várias empresas que viriam a ser relacionadas com Digimon, as duas primeiras são Wiz e Bandai. A Wiz é uma empresa que desenvolve ideias de personagens e brinquedos para companhias como a Bandai fazerem um produto. Wiz foi fundada por Akihiro Yokoi, que era um ex-funcionário da Bandai, em 1986. Foi ele quem desenvolveu o conceito original de Tamagotchi após pensar sobre o antigo comercial de Yakult. Partindo dessa ideia e de outros produtos que eram populares na época, ele estabeleceu os principais elementos que se tornaram a base para seus bichinhos virtuais. Ele dava muita importância para que os brinquedos tivessem elementos realistas no que se diz respeito a cuidar de um animal, ou seja, mesmo com todos os momentos negativos que acontecem no meio disso. É por isso que eles tinham uma vida mortal, precisavam ser cuidados e acabariam fazendo coisas que você não queria que eles fizessem. Isso era tudo para mostrar os desafios de cuidar de um animal de verdade. Kenji Watanabe queria trabalhar com mangás, mas depois de conhecer a dura realidade da indústria, ele decidiu trabalhar fazendo ilustrações individuais que tomassem menos tempo, e então ele conseguiu um emprego na Wiz. Isso foi durante os primeiros anos da empresa. Não havia mais do que outras 4 pessoas trabalhando lá, e ele era o único que sabia trabalhar no nível de um artista de mangá. Ele trabalhou em Tamagotchi, ajudando no planejamento e fazendo ilustrações e pixel art. Ele até mesmo conseguiu fazer a arte de um dos mangás promocionais de Tamagotchi. Originalmente, a pixel art estava sendo feita por Yoko Kureyanagi, que fazia parte do grupo Bio 100%. Porém, ela sempre chegava atrasada para o trabalho e não conseguia seguir o cronograma para entregar a eles. Então ela acabou sendo demitida da empresa e Watanabe tomou seu lugar por completo. Depois disso, ela fundou sua própria empresa, Kinep. Algumas pessoas pensam que ela mesma fez a arte oficial original, mas como confirmado por ela e por Watanabe, ela estava apenas fazendo a pixel art, e não a ilustração que foi usada nas revistas e embalagens. Acontece que Yoko não era uma boa desenhista tradicional, então ela fez todo o planejamento só usando pixel art. Sendo assim, a arte tradicional de Tamagotchi foi feita inteiramente por Kenji Watanabe. Enquanto estudava, Makoto Kitagawa começou a trabalhar meio período na Wiz no departamento de jogos. Depois que ele se formou, ele começou a trabalhar por completo na empresa. Eventualmente, ele foi chamado para trabalhar com Tamagotchi devido ao crescimento da marca. Ele estava a cargo do processo de debug e também das configurações, incluindo a lore, das próximas edições de Tamagotchi. Takeichi Ongo era o diretor da primeira divisão de brinquedos da Bandai. Ele foi uma das pessoas mais essenciais para Tamagotchi continuar sendo desenvolvido na Bandai, e eventualmente no primeiro grande reboot da série, ele veio a se tornar o diretor executivo de Tamagotchi. Foi do departamento dele que vieram pessoas importantes para ajudar no desenvolvimento de Tamagotchi, como Aki Maeda, Ayumu Horimura e futuramente Kensuke Ota. Horimura trabalhava na primeira divisão da seção de desenvolvimento de brinquedos. Ele originalmente trabalhava no planejamento e desenvolvimento de produtos para personagens da Shueisha. Enquanto trabalhava lá, Takeichi Ongo apareceu perguntando se ele gostaria de trabalhar num novo projeto, Tamagotchi. Ele aceitou a oportunidade e começou a manter contato com a Wiz, em especial com Kenji Watanabe. Kensuke Ota era um grande fã de Gundam e gostava de construir model kits depois de assistir o anime que passava na TV. Desde cedo, Ota queria um emprego relacionado com seus hobbies, como mangás, animes e model kits. Disso veio a ideia de trabalhar em empresas de brinquedos, e dentre elas, ele escolheu a Bandai por preferir os brinquedos que ela fazia. Ao começar na Bandai, ele eventualmente começou a trabalhar no departamento de desenvolvimento de brinquedos ao lado de Horimura, mas ele estava trabalhando com uma propriedade intelectual diferente. Para o desenvolvimento do primeiro Digimon, os principais nomes relacionados ao projeto eram Akihiro Yokoi, Kenji Watanabe, Makoto Kitagawa, Takeichi Ongo e Ayumu Horimura. Kensuke Ota viria a entrar em contato com Digimon apenas alguns meses depois. O desenvolvimento de Digimon começou ainda durante a produção de Tamagotchi. O teste de vendas do Tamagotchi aconteceu em 10 de outubro de 1996, e 1000 brinquedos foram vendidos em apenas 2 dias, com excelentes resultados das pesquisas de marketing. Horimura olhou para isso e pensou que talvez eles pudessem criar algo semelhante, mas para outro público. Inicialmente, Akihiro Yokoi pensou no Tamagotchi como um brinquedo para meninas do ensino médio, mas a equipe de marketing da Bandai acabou expandindo o escopo para incluir meninas mais novas como no ensino fundamental, e assim Tamagotchi foi divulgado em revistas como a Nakayoshi e a Chiao.
Para o próximo projeto, a equipe queria fazer algo para os meninos usando o mesmo projeto inicial de Tamagotchi. O conceito principal do Tamagotchi era de conseguir fazer o usuário sentir a alegria de criar, e inicialmente, isso foi visto como algo que não seria muito interessante para os meninos. No entanto, após ficarem pensando sobre o tópico, a equipe começou a entender que esse também era um passatempo de meninos, como acontece quando eles caçam insetos e colecionam brinquedos, como a série de carros personalizados Mini 4WD. Sendo assim, eles decidiram que poderiam sim fazer algo para os meninos. No entanto, cuidar de algo não era o suficiente. Os meninos não paravam de colecionar. Eles, por exemplo, estavam fazendo seus insetos lutarem e competindo para quem tinha o melhor carro. Sendo assim, o projeto do Tamagotchi para meninos, que veio a se chamar Otokochi, então deveria incluir algum elemento de luta. Por essa razão, eles também chamaram o projeto de Tamagotchi de luta. O planejamento de Otokochi foi muito mais rápido do que o de Tamagotchi. Horimura disse que isso aconteceu porque todos na produção estavam dentro do público-alvo. Entretanto, o desenvolvimento encontrou um problema que também estava afetando o Tamagotchi: a falta de patente e direitos autorais. O Tamagotchi de luta teve vários estágios de desenvolvimento, e em certo momento o nome que usavam era Capsulisaurus. Mas o problema com essa versão era a falta de originalidade no conceito e no design. Eles se pareciam muito com os conceitos de uma certa franquia de uma certa produtora de jogos, em especial o uso de cápsula e o design de monstros ligados a um elemento. Eles tinham certeza que isso iria infringir nos direitos autorais dessa outra empresa, o que de certo modo é o problema inverso que tiveram com o Tamagotchi. Até então, Bandai não tinha uma equipe própria para o gerenciamento de direitos autorais. Eles tinham uma visão muito aberta e pouco protecionista sobre sua propriedade intelectual. No entanto, com o grande sucesso de Tamagotchi, tiveram muitas cópias e muitas falsificações. Então Bandai se viu pela primeira vez se movendo para agir para proteger seus direitos autorais. Como o Tamagotchi não era registrado, tanto em patente quanto em marca, a Bandai inicialmente fez uso da Lei de Proteção da Concorrência Desleal, argumentando o uso indevido de materiais de desenvolvimento protegidos. Tamagotchi foi lançado em 1996, mas seu processo de registro de direitos autorais só começou em 1997, finalizando em outubro do mesmo ano. As patentes e registros estavam sendo feitos tanto no Japão como fora, como nos Estados Unidos. Pelo que sabemos, essas patentes foram os exemplos mais antigos que mencionaram Akihiro Yokoi como criador de Tamagotchi. Sabendo muito bem dos possíveis problemas com direitos autorais e registros de trademark, a equipe de Capsulisaurus precisou fazer grandes mudanças para tornar a série diferente do produto da outra empresa. A primeira grande mudança foi conceitual. O projeto original fazia uso de monstros elementais que eram muito semelhantes aos da outra empresa. Então eles decidiram introduzir um novo conceito e dar à série uma visão de mundo mais única. A ideia que tiveram foram de fazer monstros na série de dados da rede de computadores. Isso permitiu estabelecer um plano de fundo muito diferente do da outra empresa. E assim eles começaram a ser chamados de Digital Monsters, ou Digimon para abreviar. Por fim, Ken Watanabe apresentou uma alternativa para o design para se diferenciar do produto da outra empresa e usou como base artes de quadrinhos americanos que estavam populares nos anos 90. Assim, ele criou designs muito mais únicos, mais detalhados e cheios de sombras, deixando os monstros muito diferentes dos da outra empresa. Mesmo com essas mudanças, eles ainda estavam incertos se conseguiriam registrar a patente e a marca. Digimon ainda era muito similar ao nome do produto da outra empresa. Mesmo duvidando se conseguiriam, eles ficaram muito felizes em saber que no fim o registro foi aprovado, e assim Digital Monster e Digimon não teriam que sofrer pelo mesmo destino que Tamagotchi. Eventualmente, o produto da outra empresa viria mais uma vez influenciar Digimon. Atualmente, Tamagotchi e Digimon estão no topo da página especial da Bandai sobre proteção de direitos autorais. Há até mesmo uma entrevista com uma discussão sobre a situação, explicando a grande importância de Tamagotchi. Esses eventos realmente mudaram a abordagem da Bandai para patentes, marcas registradas e direitos de propriedade intelectual. Digimon não era o único projeto que estava sendo feito pela Wiz e pela Bandai em torno dos ótimos resultados com o Tamagotchi. Muitas outras versões do Tamagotchi com personagens e mecânicas totalmente novas também estavam sendo desenvolvidas. Em vez disso, era o único experimento sendo feito usando o Tamagotchi como a base. Ayumu Horimura tinha planos diferentes para Digimon. Ele queria que Digimon se tornasse algo mais do que apenas um brinquedo simples com tela LCD. O trabalho anterior de Horimura foi no departamento de brinquedos fazendo produtos para a Shueisha. Ele decidiu usar seus contatos para dar uma oportunidade para Digimon nas revistas Jump da editora. Ele não só conseguiu fazer Digimon aparecer nas páginas de produtos da Weekly Shonen Jump e da V-Jump, mas também ganhar um mangá de capítulo único chamado Kamon Digimon para a edição especial Akumaru Jump. Nessa época havia um entendimento que o caminho ideal para novas IPs como Digimon era primeiro aparecer em um mangá da Jump.
Se o mangá fosse um sucesso, ganharia brinquedos, jogos e talvez até um anime. Ele realmente queria ver Digimon indo por esse caminho e ir além das expectativas de qualquer outra pessoa da equipe. Surpreendentemente, o sonho dele se tornou realidade e com o enorme sucesso do primeiro Digimon, eles logo começaram a preparar a segunda versão. Mas Horimiura não continuou na série por muito tempo. Enquanto o Digimon estava se tornando um sucesso e o planejamento para a segunda versão começou, Horimiura adoeceu e não pôde ajudar a equipe. Kensuke Ota estava trabalhando no mesmo departamento que Horimiura, mas para um personagem diferente. Ele estava observando Horimiura trabalhar em Tamagotchi e Digimon, e estava muito interessado em Digimon, mas achava que o potencial do projeto ainda não tinha sido realizado completamente. Ele ainda nem considerava Digimons como personagens, apenas produtos. Quando seus aprendizes foram colocados em cargo de fazer brinquedos de Digimon, Ota ficou observando, mas acreditavam que eles não conseguiram fazer um bom trabalho por falta de instrução. Ele mesmo se culpa por isso. Então ele decidiu tomar o lugar deles. No começo ele estava dando sugestões do que fazer, mas pouco a pouco ele começou a simplesmente tomar o trabalho deles. Ele comumente ficava em cargo de personagens de pessoas já estabelecidas que foram movidas para outro departamento. E o personagem que ele estava em cargo chegou em uma pausa, e por isso o outro estava desejando por um novo personagem. Quando Horimiura ficou hospitalizado, ele decidiu deixar Ota em cargo de seu posto, confiando que ele faria um bom trabalho. Futuramente, Horimiura viria revelar que desde o começo ele queria Ota como responsável dos bonecos de Digimon, e ficou muito feliz quando ele tomou a iniciativa e começou a ajudar com os bonecos. Então, depois disso, Ota ficou em cargo de Digimon e Tamagotchi. De acordo com Ota, isso aconteceu nas fases finais de Tamagotchi Ozuchi e Mezuchi, e nos primeiros estágios do desenvolvimento da segunda versão do monstro digital. Ele estava muito preocupado com o seu trabalho nas duas séries. Uma foi o último grande sucesso da Bandai que basicamente salvou a empresa, e a outra era uma série completamente nova com muito potencial. Ele não podia acreditar que tinha ganhado tanta responsabilidade de repente. Originalmente, ele basicamente gerenciava Digimon e Tamagotchi igualmente, mas com o tempo, ele começou a favorecer muito Digimon. Quando Horimiura voltou, Ota pediu para continuar no comando de Digimon. Ota sabia que esse não era um pedido educado, mas ele estava apaixonado por Digimon e queria muito trabalhar com a série, e prometeu que faria um ótimo trabalho com ela. Para sua surpresa, Horimiura disse que já esperava por isso e já havia decidido deixar Ota assumir Digimon, pois ele poderia fazer um trabalho muito melhor com a série. Ota vê Horimiura como o pai biológico de Digimon, enquanto ele se vê como o pai de criação da franquia. Depois disso, a equipe principal por trás do Digimon seria definida como Kenji Watanabe, Makoto Kitagawara e Kensuke Ota. Havia uma tradição na Shueisha e na Bandai em que os criadores de um produto, que deveriam ser aqueles com mais conhecimento sobre o material, deveriam aparecer em eventos e revistas. Usando isso como base, a equipe de Digimon adotou o conceito de Digimon Masters, sugerido pela Shueisha. Desse modo, as pessoas em cargos das várias divisões da franquia Digimon começaram a aparecer em revistas, livros e eventos, fazendo anúncios de novos produtos e revelando segredos sobre a franquia. Makoto Kitagawara foi o principal planejador de Digimon. Ele não só se encarregou das especificações mecânicas dos bichinhos virtuais, mas também da construção do mundo, a lore de Digimon. Segundo Watanabe Ota, o que conhecemos como a natureza dos Digimons e do mundo digital desde o começo da franquia eram em grande parte ideias vindas de Kitagawara. Eles confiaram nele com qualquer informação e decisão sobre a lore da franquia. Sua primeira aparição direta foi na série de livro Os Mais Poderosos Monstros Digitais, da editora KK Bestsellers. Lá, ele apareceu como Kitagawara Meijin e foi descrito como o hiperdesenvolvedor que sabia tudo sobre Digimon e poderia responder a qualquer pergunta sobre a franquia. Depois que a série de livros terminou, suas aparições para os fãs foram muito limitadas. Sua próxima grande aparição foi durante os concursos de fanart para o site Digimon Channel. Kenji Watanabe frequentemente aparecia sendo creditado como o principal artista de Digimon. Inicialmente, ele apareceu durante os concursos para fãs desenharem Digimons, como os da versão 2 e da versão S. Mais tarde, ele conseguiu o espaço Tamer Chatroom na V-Jump, onde ele comentava as fanarts dos fãs e eventualmente fazia alguma arte exclusiva, como mangás curtos e desenhos comemorativos. Kensuke Ota também apareceria na V-Jump, mas inicialmente ele aparecia nos torneios de Digimon ao lado
lado de outros membros da equipe, como Digimonkey, que mais tarde inspiraria Etemon. Foi por causa de eventos como esses que ele ganhou o nome Volcano Ota, que hoje em dia ele usa mais do que o seu nome real. Durante um evento, enquanto ele tinha saído para ir ao banheiro, outros membros da equipe começaram a pensar em nomes personalizados para cada um deles, usando o tema de vento, mas ninguém tinha ideia de como poderiam chamar Ota. Quando um deles pensou que Ota parecia mais como um vulcão, eles decidiram chamar ele de Volcano Ota. Ele não só aparecia nos eventos e na V-Jump, mas também em livros, como os da KK Bestsellers ao lado de Kitagawa, e também um livro do jogo Tamers Battle Spirits, que se tornou muito conhecido pelos fãs japoneses por ter um número absurdo de fotos dele. Sendo muito popular e importante, ele foi homenageado com o Volcamon, e futuramente, quando ele mudou de fantasia para Pyle Volcano Ota, ele também recebeu Pyle Volcamon como homenagem. Havia muitos outros mestres de Digimon além dos 3 principais. O já mencionado Digimonkey estava encarregado principalmente dos próprios VPETs e das competições ao lado do Volcano Ota. Mais tarde, ele começou a cobrir outros tópicos, como os videogames. Ele também chegou a mudar seu traje várias vezes, criando diversas evoluções. Algumas delas chegaram a inspirar evoluções de Etemon. Outro ramo importante da franquia era o jogo de cartas, e contava com 2 membros famosos desde o começo. Eles eram Teomon Betsu, que inspirou Betsumon, e Tanuki Koji Kaneki, que até mesmo apareceu no anime Digimon Tamers. Esta tradição continuou por muitos anos, e muitos mestres foram introduzidos na V-Jump. De fato, até mesmo hoje em dia essa tradição continua, como por exemplo Gotope, que está responsável pelo jogo de cartas atual. Os mestres de Digimon são uma parte muito importante da história da série. Kenji Watanabe, Makoto Kitagawa e Volcano Ota, por exemplo, supervisionaram todas as principais adaptações da série, como jogos, mangás e animes. A configuração original dos mestres seguiu em desenvolvimento contínuo até 2005, que foi quando Digimon estava terminando a transição do que poderíamos chamar o seu primeiro reboot. Mas essa é uma história para outro vídeo.